minutos a gente vai entrar numa outra história muito grave que é racismo neste momento. Reportagem que está na nossa página também no UOL. Olhem essa história. Uma pastelaria no Rio Grande do Sul denuncia o racismo de um cliente que exigiu um motoboy branco. Eu não sei se vocês conseguem ver aí o texto, mas diz aqui, ó, eles fazem o pedido, aí tem a observação. A pessoa teve a coragem de escrever isso numa observação. A última vez veio um motoboy negro. Peço a gentileza que mande um branco. Não gosto de pessoas assim encostando na minha comida. Isso aconteceu numa pastelaria de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e que denunciou uma cliente que exigiu a entrega feita por um motoboy branco para entregar a sua comida lá no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, chocou, né, e acabou viralizando, com certeza, isso. O caso aconteceu na noite da última terça-feira. A loja fica em Campo Bom e 90% dos seus pedidos são feitos por delivery. Em um dos pedidos, essa cliente exige a entrega feita por um motoboy branco e fala que da última vez recebeu de uma pessoa preta e não quer uma pessoa preta encostando na comida. A dona da pastelaria, Daniela Oliveira, contou que a ofensa foi para o seu marido, Gabriel Fernandes, também proprietário, que realiza as entregas em dia de muito movimento. Diz ela, eu estava na cozinha quando saiu aquela nota. Eu li e na hora eu não entendi muito bem, relatou a Daniela ao UOL. A proprietária respondeu a cliente pela plataforma e entrou em contato com o aplicativo, que forneceu as orientações iniciais sobre a denúncia. Em seguida, o marido dela foi à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Aqui tem a imagem do casal, né? O casal que é proprietário da pastelaria e ele que entrega as comidas, né? O síndico do condomínio informado pela cliente disse que o número do apartamento não existe e que não há nenhuma moradora com o nome que constava na plataforma. Isso foi o que disse a polícia do Rio Grande do Sul. A polícia investiga o caso para descobrir a verdadeira autoria do crime. Disse a intenção foi ofender alguém especificamente, responderá pelo crime de injúria racial. Se foi para discriminar um grupo de pessoas em razão da cor da pele, então deve responder por um tipo penal de racismo, foi o que explicou o delegado Rodrigo Câmara, que garantiu tratar o caso como prioridade. A rede de pastelaria prestou solidariedade à franquia gaúcha, porque é uma franquia, e disse tamanha agressão não passará impune, é o que disse. Bom, nós estamos em contato agora com um advogado, professor de Direito, Júlio César Santos, ele é diretor de comunicação também do Instituto Luiz Gama, para conversar conosco sobre esse caso. Olá, professor Júlio César, doutor Júlio César, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui ao vivo no UOL. Bom dia. Bom dia, querida Fabíola, Josias e Leonardo. Eu digo que é sempre um prazer falar com vocês, pena que numa situação como essa, né? Mas ficamos à disposição. Com certeza. É algo, acho que a palavra grave é muito pouco, né? Isso é um crime, né? A gente pode classificar dessa maneira, não, doutor Júlio? Isso é um crime cometido ali na hora do pedido. O que chama a atenção é essa situação, ela não ser encontrada, essa pessoa não está lá, mas isso não importa, o crime foi cometido, né? Como é que o senhor analisa esse caso? Querida Fabíola, se você me permite, eu vou pensar de uma forma um pouco mais ampla, tá? Esse ano eu estive presente no segundo Fórum Permanente Mundial contra a Discriminação Racial da ONU. E uma coisa que eu percebi que negro é negro em qualquer lugar do mundo. E por que que eu falo isso? Infelizmente, por exemplo, os irmãos negros na China sofrem com a discriminação racial. Muita gente pensa que na China não tem negros, mas tem, e eles sofrem com racismo. Se a gente pega no Caribe, os negros sofrem racismo, na Europa, aqui no Brasil, seja onde for. E é importante nós lembrarmos que esse caso que vocês muito bem trazem aqui, ele não é um caso isolado. Esse é um caso que veio à tona, mas infelizmente são inúmeros os relatos desse acontecimento. Algo que é muito importante nós trazermos aqui
é a importância das instituições começarem a trabalhar melhor o letramento racial. O que a gente fala em letramento racial? As instituições como um todo, elas estão tendo aquilo que a gente chama da experiência do deserto. O que vem a ser isso? Quando se trata do tema racial, pouco se sabe a respeito do tema. E a discriminação racial ela vai se perpetuando e muitas instituições não sabem o que fazer quando tem uma situação como essa. Sim, nós estamos diante de um caso de racismo, que é o quê? Quando você racializa um determinado povo, como é o povo negro, e você discrimina. Algo que também não é menos importante, nós precisamos começar a trabalhar melhor essa situação. De novo, falando de um outro evento, eu estava semana passada no sétimo Fórum da Visibilidade Negra no Sistema Financeiro, e bem na cidade do Rio Grande do Sul. E é interessante a questão de como o racismo se dá na região sul do país. Por quê? Nós não podemos olhar o racismo de forma isolada. É necessário que nós tenhamos a compreensão como ele se dá também diante da sua geografia. E no sul, aquilo que nós falamos que é a branquitude, ela se materializa de forma perene, que é o quê? O olhar da superioridade em detrimento à população negra. Então, cada vez é mais necessário que as instituições privadas e públicas comecem a se apropriar da importância da diversidade, da importância de respeito aos povos. Por quê? Eu aproveito esse momento para falar o seguinte: o povo negro sofre com a discriminação racial? Sim, sofre muito, né? É imensurável. Mas nós temos outros grupos que também são menorizados e que, quando o corpo negro tem um recorte interseccional com um desses grupos, a discriminação é ainda maior. Quando nós temos um irmão, uma irmã negra que seja homossexual, que tenha algum tipo de deficiência, ou que venha de um país do continente africano, esse processo de discriminação, ele toma outras dimensões. Então, esse Júlio, processo precisa ser mais elaborado.